Boa noite, a graça e a paz. Nós estamos bem? Glória a Deus por isso. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus, por mais uma noite, pela tua presença, pelo teu Espírito, Senhor, que tem nos conduzido em triunfo em todas as coisas, e nesta noite seremos mais uma vez conduzidos em triunfo. Eu te louvo, Espírito Santo, pela tua graça, pela tua unção, que está disponível para cada pessoa aqui, cada filho teu, neste lugar. Obrigado pela tua boa palavra, Senhor, que tem produzido liberdade em nossas vidas. Eu te louvo, eu te engrandeço, Pai, por cada vida que o Senhor trouxe, pelas manifestações do Espírito neste lugar, nesta noite. Nossos corações estão dilatados para receber com mansidão a sua boa palavra. E será assim, Deus, nós vamos receber tudo aquilo que o Senhor preparou com carinho para nós. Os nossos corações, eles irão enriquecer-se mais nesta noite, Pai. Tudo isso é motivo para te darmos louvor e glória e toda a honra, porque Tu és bom e porque a Sua misericórdia dura para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. E vamos ler apenas o verso 13, versículo 13. Glória a Deus. É um versículo muito conhecido, mas hoje nós vamos aprender como ficar firmes diante de circunstâncias adversas, tipo enfermidade, né? Que hoje é o dia que nós ministramos a respeito de saúde, cura divina. Então, esse versículo vai nos ajudar a compreender. Tiago 4,7 diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem lembra disso aqui? Quando Jesus estava no deserto, ele resistiu ao diabo e o venceu por 3 tentativas de ataque. Jesus venceu Satanás. Mas você se lembra como foi que ele venceu? Ele venceu falando. Falando o quê? A palavra. E este verso aqui de 2 Coríntios 4,13 trata justamente sobre isso. Ele diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Este é um princípio considerado, vamos dizer assim, eu também considero, um dos maiores princípios que Deus criou para a igreja. É a capacidade de falar em concordância com os pensamentos de Deus. Observe que ele começou dizendo aqui, o apóstolo Paulo, que nós temos o mesmo espírito da fé que estava em Cristo. Aliás, o que estava em Cristo e o que está em Cristo está em nós. A Bíblia diz assim que quem tem o Filho tem a vida. Nós temos a mesma vida eterna que Jesus tem. Nós temos a mesma eternidade que Ele tem. Nós temos o mesmo amor que o Pai tem por Ele, está também sobre nós. O mesmo Espírito que opera e operou em Cristo aqui em vida, também está em mim, está em você e opera eficientemente em você por meio da sua palavra. Não esquece que o Espírito tem como ferramenta a palavra de Deus. Então aqui está dizendo que quem crê, aquele que diz que está crendo, também tem que ser encontrado falando. Esta é a forma que nós temos para permanecer, digamos assim, curados. Olha, para começo de conversa, a cura para nós, igreja, nós cristãos, não se trata mais de pedir ou receber, porque já fomos curados. Deus já realizou isso.
No momento em que você nasceu de novo, seus pecados foram perdoados. Também suas enfermidades foram anuladas em Cristo. Tudo que nós temos está em Cristo. Amém? Então, não se trata de pedir, de receber, se trata apenas de que Deus já fez, Deus já realizou. Assim como você nasceu de novo, e não importa se você está crendo ou não, se os seus pecados foram perdoados, mas eles foram. Nossos pecados foram apagados. Nossos pecados não foram cobertos, eles foram apagados. Da mesma forma, as enfermidades foram anuladas sobre nossas vidas. Anuladas. Nós fomos curados. Nós temos que apenas ter uma boa confissão, concordar com Deus para que isso se torne uma realidade em nossas vidas. Amém? Então, quem crê, fala. A vida do cristão que crê tem que estar conectada a uma confissão. Se você crê que é curado, você tem que constantemente estar deixando fluir pelos seus lábios essa verdade. Sou curado. Aproveite as oportunidades do dia a dia, do trabalho, da sua própria residência e arranca uma confissão. Se estiver crendo, estará falando. Quem está crendo, de fato, está falando o que crê. Quando nós cremos em algo, nós falamos algo. Eu vou fazer vestibular, então eu vou passar. Quando uma pessoa fala assim, é porque está crendo que vai passar. Quando nós não falamos nada, é porque não estamos crendo em nada. Essa é uma grande verdade. Isso pode ser duro para você. Isso pode até contradizer o que você achava ou pensava, mas é a palavra de Deus. Quem está crendo deve ser encontrado falando o que crê. Este princípio pode transformar a sua vida. Ele foi dado a nós. Ele foi, na verdade, revelado à igreja para mudar a circunstância da igreja, para mudar a vida da igreja. Deus opera por este princípio. Ele sempre operou neste princípio. Muito bem. Uma vez que fomos curados, como Isaías confessa, Isaías diz que verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou até as nossas dores, e diz que por todo aquele sofrimento dele na cruz, fomos sarados. Nós não seremos, fomos. Então, eu não vejo nada demais em ficar repetindo vez por outra, eu sou sarado, eu sou curado, pelas suas pisaduras Jesus fui sarado. Esta é uma boa confissão. Sabemos que as enfermidades existem. Elas estão aí no mundo. Elas entraram no mundo junto com o pecado. É o efeito colateral do pecado sobre a humanidade. Quando o homem pecou, a morte entrou e trouxe de graça, trouxe de carona as doenças. Doenças não vêm de Deus. Muito bem. Então, se eu creio que fui curado, conforme Isaías diz, conforme Mateus também 8,16 diz que quando chegou a tarde, ele começou a curar os enfermos. Meramente com a palavra expulsou demônios, curou todos que estavam enfermos. E o verso 17 de Mateus 8 diz, para que se cumprisse o que fora dito. O que foi dito. Para que se cumprisse o que foi falado. Pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou nossas doenças. A palavra dores no hebraico lá em Isaías, no capítulo 53, verso 4, também pode ser traduzida como doenças. De fato, Mateus a traduz como doenças. Então ele diz, ele carregou as nossas enfermidades e também as nossas doenças. Para que se cumprisse o que fora dito. Aqui está Paulo dizendo para mim, para você, pelo Espírito de Deus, quem crê, fala. Crie, por isso é que falei. Então, sustentar uma vida andando em saúde, ou permanecer curado após ter sido curado, é necessário uma vida de confissão. Não devemos andar por vista, como diz 2 Coríntios 5,7. Nós andamos pelo quê? Cremos, não pelo que vemos, não pelos sentimentos. Nós não fomos chamados para
andar falando o que sentimos, mas infelizmente esta é a realidade da maioria no corpo de Cristo. Tudo que sente quer falar. É impressionante como as pessoas têm o mau costume de falar tudo o que pensa, tudo o que sente, tudo o que vê. Eu estou falando do lado que não presta. É mais difícil você encontrar pessoas falando coisas positivas. Mas quando as coisas não dão bem, eita, como está difícil. É muito comum a gente ouvir isso. Eita, agora complicou. Vai ficar um pouco mais complicado após essa confissão. Eita, eu estou sentindo uma dor. Porque a gente não costuma ouvir as pessoas dizerem assim: eita, eu estou sentindo que Isaías está se cumprindo em mim. A gente não ouve as pessoas mais falarem assim. Mas as pessoas dizem assim: eu estou começando a ficar resfriado. Ninguém diz assim: eu estou começando a ficar curado. Quando se está doente, deveríamos falar dessa forma. Conforme Deus falou, crie, por isso fala. Mas as pessoas falam que o estão sentindo porque é nisso que elas creem. Este foi o treinamento que todos nós, a maioria de nós recebeu antes de vir a Cristo. Aprendemos isso com o mundo é negativista. O mundo fala o que não presta, o que sente e o que não deve. E nós fomos doutrinados assim. Então vimos para o reino de Deus, começamos a servir a Deus e parece que não estamos atentando suficientemente bem para o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos falar coisas boas. Vamos ver um exemplo disso. Efésios 4, 29. Vamos ver o que é que a Bíblia manda que saia da nossa boca. Efésios 4, 29. Quem está comigo aí? Aqui diz, eu vou só ler a parte inicial. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Até aí tudo bem, crente não fala palavrões, palavras que não são boas. Mas preste atenção que vem em seguida. E sim, unicamente a que for boa para o quê? Edificação. Veja bem, quando um sintoma aparece no seu corpo, se você diz assim: ai, está doendo muito, eu acho que eu estou com chikungunya. Em que você foi edificado? Me diga aí. Dizer ou professar as enfermidades vai edificar o seu espírito? Ele diz que a palavra que sai da nossa boca tem que ter um propósito único. Ela tem que ser boa para construir a minha vida. Edificar meu espírito. Eu não creio que vou ficar edificado se alguém disser assim: eita, eu estou com câncer. Isso não vai me produzir edificação, nem a pessoa que está com câncer. Vocês estão aqui ainda? Vamos ver um outro texto, 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Que também nos ensina o que devemos falar. Pedro 4:11. 1 Pedro. Eu quero que você fique atento aí. Estão comigo? 1 Pedro 4:11 diz o seguinte: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Até aí, só essa parte. Se alguém fala, fale de acordo com os princípios divinos. Fale de acordo com os padrões divinos. Fale de acordo com o que Deus pensa. Se alguém fala, mas falar o quê? Qualquer coisa, não saia da vossa boca, a não ser palavras que produzam edificação. Muito bem, então, não importam os sintomas, não importa o que estamos sentindo. A Bíblia diz que aquilo no que estivermos acreditando é o que vai sair pela nossa boca. Se eu estou crendo no que Deus diz a meu respeito,
no que diz respeito à saúde divina, se eu estou crendo que eu sou sarado, como a Bíblia diz, eu vou ter uma mesma confissão. Eu estou sarado independente de. Fale de acordo com os princípios de Deus. E o princípio da palavra de Deus é: eu enviei a minha palavra e os sarei e os livrei de tudo que lhe era mortal. Deus enviou a sua palavra e nos sarou. Então, se Ele diz na sua palavra que nos sarou, eu sou sarado. Se Ele diz que Jesus tomou sobre si minhas enfermidades e me curou, eu sou curado. Eu não vou levar sobre minha vida o que Cristo já levou, irmãos. Então, por que muitos perdem sua cura e muitos não conseguem ser curados? Por causa das suas confissões. Por causa daquilo que anda falando. As pessoas parecem que têm um prazer. Elas dão um espirro e dizem: eu tenho alergia à poeira. Eu não tenho é nada. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho: saúde. Qual é o problema de dar um espirro, irmão? Será que a gente não consegue dar um espirro sem ter a ideia de que está doente, irmão? Será que toda dor que você sente no corpo necessariamente faz de você um doente? Nada neste mundo fará de você o que você não é, segundo a Bíblia. Deixa eu terminar a mensagem, vocês podem ir para casa. Bom, nós precisamos ficar firmes. Diga: eu preciso permanecer firme, falando sempre segundo os princípios de Deus. Então, mais uma vez, para você não esquecer: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Vai sair alguma palavra da sua boca, fale como Deus fala. E o que é, pastor, que Deus fala? Ele diz tanta coisa, irmão, uma das quais ele diz que eu sou sarado. Que você é curado. Olha, entenda, se Deus está dizendo que eu sou curado, eu não posso fazer mais nada, irmão, ele já falou. Ele disse lá em Jeremias 1,12 que ele está de prontidão, vigiando a palavra dele, vigiando para que o caráter dele não seja denegrido. Ele está vigiando a palavra. O que saiu da boca dele só volta depois que cumpriu o que ele mandou fazer. Não tem como. Então, eu sempre digo, quando eu estou com algum sintoma querendo se atrever a entrar em mim, eu digo: entenda, diabo, eu sei que o seu papel é colocar doença, mas o meu é crer nas verdades divinas. Eu sou sarado, infelizmente, você vai ficar aqui opresso. É melhor você procurar uma outra pessoa que não crê. Não é nem que eu queira, é que eu sou. Que eu queira, que não queira, já sou curado. Você me entende, irmão? Não fique com raiva, mas é assim que a Bíblia diz. É chato, mas é bom viver em saúde. Nós estamos diante de um mundo pedindo socorro, doente. Eu não tenho tempo para ficar doente, porque Deus me chamou para ministrar cura aos enfermos. Doença custa caro, incomoda, eu não tenho tempo para ela. Eu tenho tempo para meditar e crer na palavra de Deus, arrancar do meu coração o que Deus plantou. Ele disse que eu tenho saúde, eu tenho saúde. Esta será a minha confissão. Irmãos, eu não tenho nada contra quem quer ficar doente. Fique livre, mas eu sou curado. Segundo as Escrituras. Bom, pelo menos há quase 25 anos eu mantenho essa mesma confissão. Vamos no livro de Hebreus para ver se isso tem respaldo. Em Hebreus existem 2 lugares que você deve dar mais atenção. Capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Eu vou ler aqui 2 versos, começando pelo 14. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Mantenha-se firme naquilo que vem falando. O que você tem falado? Eu sou curado. Eu estou curado. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu sou sarado. Eu sou próspero no corpo, na alma e no espírito. Então ele está dizendo que o fato de Jesus estar lá à direita de Deus, ele já está revelando o ministério dele, que é de grande intercessor. Ele agora é sumo sacerdote. Jesus não está aqui em carne e osso andando na terra, mas ele está lá no céu intercedendo como o maior sumo sacerdote que o mundo já ouviu falar. E ele está intercedendo por quem, pastor? Por mim e por você. Quando o meu coração está crendo em sua palavra e eu confesso sua palavra, Jesus lá no céu está dizendo: Pai, alguém está falando a sua palavra, eu confirmo. Ele está lá para confirmar você aqui. E o versículo 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, sem errar. Então, o escritor de Hebreus está dizendo que você deve manter firme aquilo que você acredita na palavra de Deus. Agora, se o que você anda acreditando é errado, é isto que vai acontecer. Se você está crendo na coisa errada, você também estará falando a coisa errada, porque é um princípio. A boca é uma extensão do seu coração. Aquilo que estiver no seu coração, inundando ele, vai sair pela sua boca. É por isso que Paulo disse: crie, por isso falei. Onde nós cremos? Com o coração. É com o coração que se crê. E com a boca que se fala. O lugar da fé está no espírito humano, no coração. E é lá que nós acreditamos, porque é lá que também a palavra de Deus fica armazenada. Olha que mistura poderosa. O meu espírito, com a mente renovada, e o Espírito de Deus aqui dentro do meu espírito, a palavra de Deus dentro do meu espírito. Isto é uma combinação de poder. Dá para imaginar? Pai, Filho e Espírito Santo, a palavra como um testemunho dentro do meu coração. Então, meu coração cheio da presença do Pai, cheio do poder do Espírito, cheio da palavra. O que a minha boca vai fazer? Ela tem que se render, ela tem que falar o que o coração mandar. Amém. Estamos aqui? Amém. No capítulo 10, capítulo 10. Versículo 22, 10, 22, ainda em Hebreus, diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus está dizendo: permaneça com uma boa confissão em sua boca. Naquilo que você está acreditando, fique firme. Queridos, o lugar onde devemos crer é com o coração. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que a palavra de Deus entra, nós vamos crer. O crer é um ato da nossa vontade. Você decide crer. O crer não é uma doutrina, irmãos. É um ato da sua própria vontade. Você escolhe crer. Você decide. O que é finalmente crer? É ficar persuadido pelo que Deus fala. É acreditar no que o nosso Pai Eterno tem falado. E uma das coisas que Ele tem falado é que eu e você somos sarados. Que Cristo levou todas as suas e as minhas enfermidades. Bom, eu entendo assim: se Ele levou todas, eu não fiquei com nenhuma. Não estou interessado em nenhuma.
E nem quero receber nenhuma. E não vou receber nenhuma. Muito bem. Se você abre sua boca e fala, acreditando que recebeu aquela doença, eu estou gripado. Quando você abre a boca para dizer, mesmo que todos os sintomas estejam operando no seu corpo físico, mas na hora que você abre sua boca e fala, confirmando o que você está sentindo, você na verdade está fazendo o seguinte: você está dando ao diabo um recibo da entrega, da encomenda que ele veio te trazer. O diabo vai bater na porta de todo mundo. E ele tem encomenda para todo mundo. E a encomenda dele não presta. As encomendas de Satanás são para matar, roubar e destruir. E é tudo que uma doença faz: mata, rouba e destrói. Então, ele vai bater na porta de todos. Ele quer pegar um recibo para que aquilo seja consumado. Na hora que você abre sua boca e você aceita aquilo, falando que tem aquilo, você deu a ele um recibo. Então, você vai ficar com aquilo que você entregou o recibo. Mas você pode ficar com o recibo de Deus. O recibo de Deus diz o seguinte: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Este é o recibo da sua cura. E é com Ele que Deus quer que você fique. Não andamos pelo que sentimos, andamos pelo que acreditamos. E nós acreditamos na palavra de Deus. Não espere melhoras para crer que foi curado. Creia porque Deus falou. Porque senão não será fé. O que é fé, pastor? É dar substância àquilo que não tem. É trazer à existência aquilo que não existe. É ver o invisível. Como se faz isso? Crendo no que o nosso Pai Eterno falou. Deus disse que eu estou curado. Eu estou sentindo dor em todo canto. Mas Ele disse que eu sou curado. Mas a cabeça está tonta. Mas Ele disse que eu sou curado. Mas eu estou com todos os sintomas. O médico disse que eu estou doente. Mas a palavra disse que eu estou curado. Então eu estou curado. Fica com o testemunho de Pai. Fica com o testemunho de Deus. No momento em que nos posicionamos do lado da palavra de Deus, nenhum outro relatório terá força sobre a minha vida. Nenhum outro. Eu não estou dizendo que isso vai ser fácil. Isso é um treinamento. Mas tudo tem um começo, não é verdade? O que não é fácil é ficar parado só em recebendo os recibos de encomendas do inferno. Aí vai ser difícil. Mas se nos posicionarmos do lado de Deus, Deus não desampara. Sua palavra não falha, não muda. Ela não vai passar. Tudo o que Ele falou a seu respeito vai se cumprir. Amém. E uma das coisas que Ele falou a seu respeito é que Ele enviou a sua palavra e sarou você. Amém. Então agarre-se a essa palavra. Amém. Muitos não estão melhorando porque estão esperando que os sintomas saiam. Alguns desistiram de confessar a palavra no sentido da sua cura, porque os sintomas estão perdurando, estão demorando muito para sair. Afinal, você está crendo nos sintomas ou está crendo no que Deus falou? Não espere ver para crer, creia para ver. Alguém está me entendendo? Você precisa crer sem estar vendo nada, simplesmente porque Deus falou. Eu não diria nem simplesmente, maravilhosamente, porque o Pai falou, isso basta. Ele disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Ele vai dizer nessa noite para você: a minha palavra te basta. É a mesma coisa. A palavra de Deus nos basta. Não precisamos ser incrédulos. Sabe, irmãos, é fácil viver uma vida de incredulidade sem que até perceba assim. É muito fácil. O que é, pastor, incredulidade? É viver uma vida fora da palavra. Não há segurança para você fora da palavra. Desde a antiga aliança, Deus vem dando indícios de que devemos viver na palavra, de que as coisas acontecem quando falamos, como nós lemos em 2 Coríntios 4:13. Lá no livro de Joel, ele disse: diga ao fraco, eu sou forte. E Deus estava mandando ele mentir? O povo todo com medo da guerra.
se escondendo e batendo as pernas, tremendo. Aí Deus levanta o profeta e vai dizer ao povo que diga assim: eu sou forte. E o povo tudo com fraqueza, tudo agricultor. Ele diz: transforme suas ferramentas de agricultura em lanças e espadas e diga assim: sou forte. Deus não está mandando o povo mentir, está mandando o povo acreditar na verdadeira essência do povo dele. O povo de Deus tem dono. Amém. Você foi chamado para a vitória. Se Deus é por nós, quem é o vírus que será contra nós? Se Deus é por nós, qual é a bactéria que vai me enfrentar, irmãos? Se Deus é por nós, qual a disfunção em algum órgão que vai nos afetar? Vocês estão aqui mesmo, irmão? Amém. Deus é por você? Amém. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me sinto muito confortável sabendo que Deus é por mim. Amém. Isso me traz um conforto e uma segurança que não tem firma de segurança no mundo que me transmita essa segurança que eu sinto com Ele. Vocês estão aqui ou não? Já que estamos aqui em Hebreus, vamos aproveitar para ver no capítulo 1 como Deus criou todas as coisas e como elas permanecem até hoje. Muito bem, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha, Deus está dizendo aqui que construiu todo o universo através de Jesus Cristo. Vamos lá, continuando. Ele quem? O Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Até aí. Tudo que Deus criou, o universo inteiro, foi criado pela palavra de Deus, pelo Filho, que é a palavra viva, que está aqui escrita, querendo ficar viva dentro de você. E não só fez as coisas que não existiam existirem pela palavra, como até o dia de hoje tudo é sustentado por esta mesma palavra. Você vê no livro de Gênesis o indício disso quando Deus disse: haja luz, e a luz apareceu, e até hoje há luz. Ela continua sustentada pela primeira palavra que ele liberou: haja luz. Até segunda ordem, ela não pode sair. Ele disse: haja um firmamento, e o firmamento apareceu. Ele criou os planetas, ele criou a terra, separou a terra seca da água. E ele disse: haja. Em outras palavras, Deus confessando, falando e dizendo: vem a existência, porque eu creio, vem a existência, e não só vieram à existência, como até o dia de hoje continuam cada um no seu lugar, sustentado pela palavra. É assim que andamos em saúde. A palavra que nós confessamos sustenta a nossa vida até quando Deus vier arrebatar a sua possessão, que é a igreja. Tudo que Deus criou continua sendo sustentado. Então ele diz: haja relva e ouve. Esta mesma capacidade, este mesmo princípio foi dado a mim e a você. A habilidade de crer e falar o que se crê e trazer à existência o que não existia. Vocês estão aqui ainda? Isso não é interessante? O que é que vocês acham? Vocês estão comigo ou não? Então, vamos ao Salmo 119, para a gente ficar mais um pouco deslumbrado com aquilo que nós devemos confessar. O Salmo 119,
no versículo... A partir do versículo 89. Eu vou ler na versão do Almeida, corrigida e atualizada. 119, a partir do 89. Preste bem atenção. Estão comigo aí? Amém. Eu posso ler? Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Como é que Deus está sustentando o nosso planeta? Com a palavra inicial, quando Ele trouxe o planeta à existência, Ele disse, fique aqui, o seu lugar é aqui. A Bíblia diz que Deus colocou as estrelas no céu com a mão, com o dedo, chamando cada uma pelo nome. E no lugar que Deus colocou cada estrela, cada planeta, permanece lá segundo a sua palavra. Esta palavra Deus nos deu. Então a terrinha fica lá, ela roda, ela translada, mas ela faz exatamente o propósito pela qual Deus a criou. E até hoje ela permanece, ela nunca se desvia. Nenhum planeta se desviou da sua rota. Nenhuma estrela saiu de lugar. Eu vou amanhecer no outro dia e vou dizer, cadê aquela estrela que estava aqui? Ela foi embora. Não vai, porque a palavra sustenta e diz, fique aqui. Para sempre, ó Deus, aqui na versão diz, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. O que Deus falou, permanece. Tudo pode passar, mas o que Deus fala não. Esta habilidade... Paulo parece que transferiu para a gente, revelando para nós que nós temos essa mesma habilidade. Ele disse, temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Deus não tem outro espírito. O que Ele tinha, Ele colocou em mim e em você. Deus não tem um segundo espírito. Deus não tem outro tipo de fé. Deus só tem um tipo de fé, e foi essa fé que Ele colocou em mim e em você. É a fé que crê com o coração e que fala com a boca e traz à existência o que não existe. Essa é a vida do cristão, confessando pela palavra o que ele crê. E é o que vai acontecer, virá à existência na sua vida, dia após dia, tudo quanto você tem falado. Portanto, tem cuidado no que está saindo pela boca. Você precisa de saúde, tem que falar sobre saúde todos os dias. Todo dia. Toda hora. Ah, pastor, o meu problema é dinheiro. Fala de prosperidade e dinheiro todo dia. Diz o que você crê. Se não está crendo, não adianta falar, porque você não é papagaio. Não tem princípio de papagaio aqui. O princípio é de crença. O que estiver no meu coração crendo, se sair pela minha boca, é o que eu vou ter. Em verdade vos digo, que aquele que disser a um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, terá o que disser. Ele não disse que a gente teria o que estávamos crendo, ele disse que nós obteríamos o que estávamos falando. Nós vamos ter tudo aquilo que falarmos. Então, pelo que eu estou entendendo, não basta crer, tem que falar. Por quê, pastor? Porque quem crê, fala. Crie por isso. Não foi o que nós lemos? Paulo diz, eu criei por isso, por causa disso é que falamos. Não espere ver, tocar, sentir, ouvir notícia para começar a acreditar. Acredite porque Deus falou. Acredite simplesmente porque Deus é bom. Como diz a palavra que nós lemos, quem fez a promessa é fiel. Não devemos ter uma fé, irmão, apoiada nos sentidos humanos. Nossa fé não pode se apoiar no que sentimos, nos 5 sentidos que nós temos. Não deve.
para começo de conversa, não será fé. Aquilo que podemos ver, como estamos esperando. Aquilo que podemos sentir, tocar, essa geração que está aí, irmão, a geração dos sentimentos, ela invadiu a igreja. E desviou parte da igreja, desviou o conceito fundamental sobre os princípios de fé. Fé é crer no invisível, mas por quê? Fé é ter uma substância, é ter uma nota, é ter uma prova de que aquilo que eu estou esperando, que eu não estou vendo, é real e vai acontecer. E que prova é essa? A palavra de Deus. A palavra de Deus nos basta. Ela deve bastar para você também. Não queira tocar, não queira pegar. Você vai anular a sua fé. Fé é um firme fundamento das coisas que eu espero. É uma convicção de coisas que eu não estou vendo ainda. Não estou vendo. E eu estou convicto. A mesma coisa quando uma enfermidade entra no seu corpo. Mas a Bíblia diz que eu sou sarado e você arriado de cama, queimando, ardendo em febre. Deus sabe lá mais o que. Não importa. O que importa é no que o seu coração está crendo. Nós não precisamos de tocar, sentir, ouvir, ver para acreditar. Acreditamos porque Deus é fiel. Porque Ele falou em Sua palavra. Se Ele falou, eu recebo. É verídico, é verdadeiro. Devemos ser assim. Nossa base para a nossa fé não pode ser qualquer outra coisa a não ser a palavra de Deus. A nossa fé tem que se apoiar unicamente, exclusivamente na palavra de Deus. Você não pode tomar por base nada, principalmente seus olhos. As coisas que você vê são temporais, mas as coisas que nós não enxergamos são eternas, e a palavra de Deus é eterna. Ela não vai passar, este mundo pode passar, os céus podem passar, mas a sua palavra, aquilo que Deus falou, não passará. Havendo Deus falado, Ele vai cumprir sim. Você não precisa ver para crer. Para sermos felizes diante de Deus, precisamos apenas crer, não ver. Crer. E, consequentemente, quem crê, verá a glória. Né? Se creres, verás. E, finalmente, vamos para o Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou ler aqui a partir do 19. Evangelho de João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Tem isso na sua Bíblia? A Bíblia diz: alegraram-se, portanto, os discípulos por verem o Senhor. Continuando. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo,
e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e ver as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurado, felizes os que não viram e creram. Uma das coisas que podemos aprender aqui nesse texto que acabamos de ler é que a fé real, ela produz felicidade. Você prestou atenção como eu enfatizei o comportamento dos outros quando não estava Tomé junto? A Bíblia diz: alegraram-se os discípulos por verem. Esse comportamento de Tomé, eu vou conjecturar aqui, não é escriturístico, mas eu vou tentar aqui pensar como ele pensou. Ele pensou mais ou menos assim: que é isso, rapaz? Vocês viram Jesus? Você está brincando? Eu estava lá, eu vi na cruz como ele ficou. Ele nem parecia mais um ser humano, de tanta pancada que ele levou. Ele parecia só um bolo de ferida. E o homem estava todo estraçalhado. Aquilo não tinha mais jeito não. Eu vi ele morto. Eu vi onde colocaram na tumba. Eu estava lá quando fecharam a tumba com aquela rocha enorme. Aquilo devia ter umas 3 toneladas, aquela pedra. E você está dizendo: vimos o Senhor? Que conversa é essa, rapaz? Eu quero tocar para ver, tá? Eu pago para ver. Foi mais ou menos isso que passou na mente e no coração de Tomé. Sabe por que passou isso? Porque ele não tinha nenhum respaldo na palavra. Fé só pode existir em você, ela só vem para você pelo ouvir a palavra de Deus. Apesar de Tomé andar tanto tempo com Cristo, nunca se interessou em crescimento. Ele nunca se preocupou em absorver sua vida, seus princípios, seu legado. Ele queria estar apenas na companhia, porque aquilo trazia um certo status para ele. Então a gente aprende também que é possível aprender e nunca entender nada. É possível aprender com um mestre perfeito como Cristo, andando lado a lado todo dia com Ele e não absorver nada. É possível falar de fé durante anos seguidos, sem estar de fato crendo em nada. Isso é um pouco assustador para mim, que sou mestre. Isso me assusta. Porque mestre não é ensinar, ser mestre é fazer aprender. E se você não consegue fazer um discípulo aprender, nem por palavras, nem com estilo de vida, eu não sei qual é a solução para um pepino desse, irmãos. Jesus disse: olha, porque você viu, agora começou a acreditar. Aquilo não era fé, era sentimento mental. Todas as informações de Cristo que foram passadas para Tomé durante 3 anos e meio, ficaram apenas se sentando aqui no seu cérebro, foram acumulando um conhecimento após outro, mas ele nunca praticou, e aquilo nunca se tornou uma realidade na sua própria vida. E é o que acontece quando ouvimos e não fazemos nada. Aquilo nunca faz parte da nossa natureza, não se torna a nossa realidade. Podemos passar 50 anos na igreja, ouvindo, aprendendo com os melhores ministros da terra, os mais ungidos, e nunca sofrer uma mudança de vida. Então, isso concorda com o que eu acabei de falar, que crer é um ato da nossa vontade. Você decide se quer crer ou não. Mas se decidir, saiba que crer exige um pouco de esforço.
exige um pouco de disciplina e exige firmeza e constância. É por isso que lá em Hebreus diz, guardemos firmes. E no capítulo 4 diz, permaneça firme com a mesma confissão. No grego quer dizer, fique dizendo a mesma coisa. Até que? Pastor, eu estou confessando a palavra e nada aconteceu. É porque você está esperando que nada aconteça, senão você não estaria falando assim. A gente só fala o que crê. Muitas pessoas chegaram para mim, pastor, por que eu não fui curado? Eu disse, exatamente por causa disso. E ela olhou para mim assim e disse, o quê? Porque está perguntando, porque é nisso que você crê. Você não esperava cura. É por isso que essa pergunta saiu do seu coração. Porque quem crê, não faz uma pergunta dessa, sabe o que vai acontecer. Aleluia. Vocês estão aqui ainda? Então, Deus é fiel. E se Ele disse que eu sou curado, não tem vírgula. Ponto final. A paz do Senhor para todos. Sejam abençoados praticando a palavra. Amém. Os praticantes se tornam os herdeiros. Amém.